Meu neto me ligou num sábado de manhã e disse numa voz trêmula: Vô, pelo amor de Deus, não usa aquele casaco vermelho hoje. Perguntei o motivo, mas ele desligou antes de explicar. 3 horas depois, quando cheguei no ponto de ônibus da Avenida Getúlio Vargas, entendi tudo. E meu sangue gelou. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. O telefone tocou exatamente às 7h15 da manhã. Sei porque estava terminando meu café, sentado na varanda da minha casa em Duque de Caxias, observando o movimento começar na rua. Aos 66 anos, acordo cedo por hábito, não por necessidade. Desde que me aposentei da Petrobras há 3 anos, minha rotina mudou, mas o relógio interno continua o mesmo de quando trabalhava no turno das 6. Quando vi o nome do Gabriel na tela, meu coração disparou. Meu neto nunca ligava nesse horário. Aos 22 anos ele estava sempre dormindo aos sábados, recuperando das noites de sexta-feira com os amigos da faculdade de engenharia. Alô, Gabi? Minha voz saiu meio engasgada, com aquele medo imediato que só avô entende. Vô. A voz dele estava diferente. Baixa, apertada, como se estivesse segurando o choro ou o pânico. Eu não sei como te explicar isso agora, mas por favor, me escuta. Que foi, filho? Tá tudo bem? Você tá onde? Eu tô... Não importa onde eu tô. Vô, o senhor vai sair hoje de manhã, né? Pro calçadão de Campo Grande? Vou sim pegar o ônibus das 9h30 igual todo sábado. Vou encontrar o seu Valdir para jogar dominó. Por quê? Houve uma pausa. Ouvi barulho de trânsito do outro lado da linha. Buzinas, motor de ônibus, aquela confusão típica de fim de manhã no Rio. Gabriel não estava em casa. Vô, pelo amor de Deus, não usa aquele casaco vermelho hoje. O vermelho que o senhor sempre usa. Usa qualquer outro, mas não esse. Por favor. Gabi, que história é essa? Tá acontecendo alguma coisa? Eu não posso explicar agora. Só confia em mim, tá? E não fala pra ninguém que eu te liguei. Nem pro meu pai, nem pra vovó, ninguém. Eu vou te explicar tudo depois, eu juro. Mas agora eu preciso que o senhor faça isso por mim. Filho, você tá me assustando. Onde você... A ligação caiu. Tentei retornar 3 vezes. Caixa postal. Fiquei sentado na varanda por uns 10 minutos, olhando pro telefone como se ele fosse dar alguma resposta. O casaco vermelho pendurado no cabideiro da sala de repente parecia diferente. Quase ameaçador. Era um casaco simples, daqueles de tactel impermeável que comprei no camelô do Mercadão de Madureira ano passado. Vermelho vivo, com bolsos grandes e capuz. Eu gostava dele porque era fácil de ver no meio da multidão, e aos 66 anos, com 1,65 m de altura, eu precisava de toda a ajuda possível para não sumir no meio da galera. Minha esposa, Célia, apareceu na porta da cozinha secando as mãos no pano de prato. Quem ligou essa hora, Luiz? Ela tinha o cabelo preso num coque frouxo, ainda de roupão, os óculos na ponta do nariz. Era o Gabriel. Disse que não era para eu usar o casaco vermelho hoje. Ela franziu a testa. Que casaco vermelho? Aquele ali, apontei pro cabideiro. O que eu sempre uso no sábado. E por que não? Não sei. Ele não explicou. Desligou rápido. Célia veio até a varanda me olhando com aquela expressão que eu conhecia depois de 40 anos de casamento. Era a expressão de: você tá escondendo alguma coisa. Luiz, que história é essa? O menino tá com problema? Não sei, mulher. Ele só disse para eu não usar o casaco e desligou. Tentei ligar de volta, mas não atende. Ela cruzou os braços. Isso não tá certo. Vou ligar pro Marcelo. Não. Gabriel pediu para não falar com ninguém, nem com o pai dele. Marcelo era nosso filho, pai do Gabriel. Trabalha como gerente de loja numa rede de supermercados em Nova Iguaçu. Casado com a Patrícia há 25 anos, sempre foi um cara certinho, daqueles que nunca deu trabalho. Gabriel puxou ao pai nesse sentido. Sempre foi menino estudioso, responsável, sem envolvimento com coisa errada. Por isso aquela ligação tinha me deixado tão perturbado. Célia me encarou por um longo momento, então suspirou e voltou para a cozinha. Ouvi ela batendo panelas com mais força que o necessário,
Sinal de que estava preocupada, mas não ia insistir. Por enquanto, eu continuei sentado, pensando. O Gabriel nunca tinha feito nada parecido. Ligações misteriosas, pedidos estranhos, segredos. Não era o estilo dele. E aquela voz, aquele tom de desespero mal contido, ficou martelando na minha cabeça. Às 8h30, tomei banho e me vesti. Coloquei uma camisa polo azul clara, calça jeans e meu tênis de caminhada. Fui até o cabideiro e peguei o casaco vermelho. Segurei ele nas mãos, examinando como se fosse encontrar alguma pista. Era só um casaco. Nada de especial. Nenhum buraco. Nenhuma mancha suspeita. Nenhum motivo aparente para Gabriel ter surtado daquele jeito. Mas coloquei ele de volta no cabideiro e peguei meu outro casaco, o azul marinho que era mais velho e desbotado. Se Gabriel tinha pedido, devia ter motivo. Ele nunca foi de brincadeira. Luiz, você vai mesmo assim? Célia apareceu na porta do quarto segurando a xícara de café dela. Vou. Prometi pro Valdir. Ele fica chateado quando eu falto. E se o Gabriel tiver encrencado? Por isso mesmo eu preciso ir. Se tem alguma coisa acontecendo, eu preciso estar onde ele esperava que eu estivesse. Ela não gostou da resposta, mas não discutiu. Depois de 4 décadas juntos, ela sabia quando eu tinha tomado uma decisão. Às 9h, saí de casa. Moro numa rua tranquila de Duque de Caxias, daquelas com casas antigas e árvores grandes na calçada. O ponto de ônibus ficava a 3 quarteirões, na Avenida Getúlio Vargas, a via principal que corta a cidade. Sábado de manhã, o movimento já estava pesado. Gente indo para o centro fazer compras, pessoal do comércio abrindo as lojas, mototáxi parando em cada esquina. Cheguei no ponto às 9h20. Tinha umas 6 pessoas esperando. Reconheci a dona Neuza, a doceira que vende brigadeiro na feira, e o seu Aristides, que trabalha no banco e mora 2 ruas abaixo da minha. Bom dia, seu Luiz. Dona Neuza sorriu. Hoje vai pro dominó? Isso mesmo, dona Neuza. E a senhora pra feira? Conversamos amenidades enquanto esperávamos. O ônibus da linha 302 demorava, como sempre. Fiquei meio encostado no poste olhando a avenida, quando percebi um detalhe estranho. Um homem estava parado do outro lado da rua, encostado numa banca de jornal. Alto, forte, devia ter uns 35 anos, vestindo jaqueta preta e boné. Ele não estava lendo o jornal, não estava mexendo no celular. Só estava ali, parado, olhando na direção do ponto de ônibus. Olhando na minha direção. No início achei que era paranoia, efeito da ligação misteriosa do Gabriel. Mas conforme os minutos passavam, o cara continuava ali, imóvel, com os olhos fixos. Tentei disfarçar. Virei levemente para conversar com seu Aristides sobre o jogo do Flamengo, mas mantive o sujeito no canto do olho. Ele tinha uma postura estranha, tenso demais. As mãos nos bolsos, mas não relaxado. Alerta. O ônibus chegou às 9h35, 10 minutos atrasado. O pessoal começou a entrar. Eu estava quase subindo quando vi o homem atravessar a rua, vindo direto na nossa direção. Rápido, decidido. Meu coração acelerou. Entrei no ônibus meio tropeçando. Passei o cartão do Rio Card. Fui direto para o fundo e sentei do lado da janela. O ônibus estava cheio, gente em pé, sacolas, barulho. Olhei pela janela. O homem tinha parado na calçada, observando o ônibus. Quando nossos olhares se cruzaram, ele tirou o celular do bolso e fez uma ligação, sem tirar os olhos de mim. O ônibus arrancou. Continuei olhando para trás até o homem sumir de vista. Seu Luiz, tá tudo bem? O senhor tá pálido. Dona Neuza tinha sentado do meu lado, me olhando preocupada. Tô bem, dona Neuza. Só um mal-estar passageiro. Quer uma bala de gengibre? Ajuda com enjoo. Aceitei a bala mais para acalmar ela do que por necessidade. Minha cabeça estava rodando, tentando juntar as peças. Gabriel me ligando para não usar o casaco vermelho. Um homem me observando no ponto. A ligação que ele fez quando me viu entrar no ônibus. Alguém estava me procurando. Alguém que esperava me ver de casaco vermelho. O ônibus seguiu pela Avenida Governador Leonel de Moura Brizola.
passando pelo comércio movimentado de Duque de Caxias. Feirantes montando barracas, lojas abrindo portas, aquele cheiro de pastel frito misturado com café. Normalmente, eu apreciava esse trajeto. Era minha rotina de sábado há quase 2 anos, desde que descobri que seu Valdir, um antigo colega da Petrobras, jogava dominó todo fim de semana no calçadão de Campo Grande. Mas hoje, cada parada do ônibus me deixava mais nervoso. Eu ficava olhando para trás, checando se alguém tinha entrado atrás de mim, procurando rostos conhecidos ou suspeitos. Nada. Só gente normal fazendo suas coisas normais de sábado. Dona Neuza desceu no terminal de Caxias. Dei tchau para ela e fiquei ali, sentado, tentando pensar com clareza. O que Gabriel sabia? Por que ele estava com tanto medo? E por que justamente o casaco vermelho fazia diferença? Tentei ligar para ele de novo. Caixa postal. Mandei mensagem no WhatsApp. Gabi, tô preocupado. Liga para mim quando puder. Fiz o que você pediu. Os 2 risquinhos azuis apareceram segundos depois. Ele tinha visto a mensagem, mas não respondeu. O ônibus entrou na Avenida Brasil, aquela monstruosidade de asfalto que corta o Rio de Janeiro. Trânsito pesado mesmo no sábado, caminhões, motos cortando entre os carros, gente buzinando. Olhei pela janela, vendo a cidade passar. Favelas nas encostas dos morros, comércio de beira de estrada, outdoors anunciando de tudo, de curso técnico a plano funerário. Meu celular vibrou. Mensagem do Gabriel. Vô, não volta para casa ainda. Quando terminar o dominó, vai direto pro shopping Iguaçu Plaza. Entra, fica andando um pouco e espera eu te ligar. Confia em mim. Meus dedos tremeram digitando a resposta. Gabi, que história é essa? Me explica o que tá acontecendo. 3 pontinhos apareceram, indicando que ele estava digitando. Depois sumiram. Nada. Esperei 5 minutos. Nenhuma resposta. Guardei o celular, sentindo o peso da situação cair sobre mim como um cobertor molhado. Meu neto estava envolvido em alguma coisa séria, alguma coisa perigosa o suficiente para ele me dar instruções específicas sobre onde ir e o que vestir. Desci no ponto do calçadão de Campo Grande às 10h40. O lugar estava lotado, como sempre no sábado. Camelôs vendendo de tudo, carrinhos de picolé, gente circulando, música saindo das lojas. O calçadão é uma área de pedestres no coração de Campo Grande, zona oeste do Rio, com bancos embaixo das árvores e espaço para o pessoal jogar dominó, dama, xadrez. Seu Valdir já estava lá, sentado na nossa mesa de sempre, montando as peças do dominó. Ele tinha 71 anos, magro, cabelo completamente branco, sempre de camisa social e suspensórios, como se ainda estivesse indo para o trabalho. Luiz! Pensei que tinha esquecido. Ele sorriu, mas o sorriso morreu quando viu minha cara. Rapaz, aconteceu alguma coisa? Você tá com uma cara péssima. Sentei pesado no banco. Tô com um problema, Valdir. Coisa de família. Ele ficou sério na hora. Família é coisa séria. É grave? Não sei ainda, mas acho que sim. Contei pra ele sobre a ligação do Gabriel, sobre o casaco vermelho, sobre o homem me observando no ponto de ônibus. Valdir me conhecia há 32 anos, desde que entramos juntos na Petrobras nos anos 90. Ele sabia quando eu estava exagerando e quando estava falando sério. Isso não tá com cara boa, Luiz. O menino pode estar metido em alguma encrenca. Ele mexe com que tipo de gente na faculdade? Gabriel sempre foi certinho. Estuda engenharia civil na UERJ, não usa droga, não bebe além da conta, não se mete em confusão. O pior que ele já fez foi pegar o carro do pai sem avisar. Então alguém pode estar usando ele para chegar em você. Chegar em mim. Valdir, eu sou um aposentado de 66 anos. Não tenho dinheiro, não tenho inimigo, não devo para ninguém. Quem diabos ia querer alguma coisa comigo? Valdir pegou uma peça de dominó, girando ela entre os dedos. Você trabalhou 30 anos na Petrobras, na parte de logística e suprimentos. Já parou para pensar que pode ter visto alguma coisa que não devia? Assinado algum documento? Aprovado alguma compra?
Algo que alguém queira que fique enterrado? A pergunta me atingiu como um soco. Porque ele tinha razão. Eu tinha trabalhado na área de suprimentos da Petrobras de 1993 até 2022. 3 décadas lidando com fornecedores, contratos, licitações. E nos últimos anos antes da aposentadoria, especialmente entre 2014 e 2016, tinha havido aquela confusão toda da Lava Jato. Eu nunca estive envolvido em nada sujo. Nunca aceitei propina. Nunca assinei contrato fraudulento. Nunca fechei os olhos para a irregularidade. Mas tinha visto coisas. Ouvido conversas. Percebido movimentos estranhos. Na época, eu tinha ficado quieto. Não por covardia, mas porque não tinha certeza do que realmente estava vendo. Eram suspeitas, intuições, nada concreto. E quando a Operação Lava Jato explodiu, eu fiquei com medo de me meter. Medo de virar alvo, de complicar minha aposentadoria, de colocar minha família em risco. Será que aquilo tinha voltado para me assombrar? Valdir, isso foi há quase 10 anos. Por que viriam atrás de mim agora? Ele deu de ombros. Não sei, mas o timing é estranho, não é? O menino te liga desesperado logo agora. Meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi com a mão tremendo. Alô? Senhor Luiz Pereira? Voz de homem, grave, sem sotaque particular. Quem quer saber? Alguém que gostaria de ter uma conversa com o senhor. Sobre assuntos antigos. Assuntos da Petrobras. Meu sangue gelou. Quem é você? Isso não importa agora. O que importa é que o senhor tem informações que nos interessam. E seu neto, Gabriel, está nos ajudando a localizá-lo. Minha mão apertou o telefone com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Se vocês encostaram um dedo no meu neto... Calma, seu Luiz. Ninguém vai machucar o rapaz. Desde que o senhor coopere. Nós só precisamos de algumas informações, documentos, números, coisas que o senhor viu quando trabalhava no setor de suprimentos entre 2014 e 2016. Eu não tenho documento nenhum. Não sei de nada. Tenho certeza que se o senhor pensar com calma, vai lembrar. O riso dele era frio. E para ajudar sua memória, vamos manter o Gabriel por perto. Só até o senhor se lembrar de tudo direitinho. A ligação caiu. Tentei retornar. O número nem tocou, direto para a caixa postal. Bloqueado ou descartável. Valdir me encarava, pálido. Luiz, você precisa ligar para a polícia. Agora. E dizer o quê? Que recebi uma ligação de um número desconhecido dizendo que meu neto tá com eles? Eles vão achar que é trote. E se eu envolver a polícia e esses caras machucarem o Gabriel? Então o que você vai fazer? Não sei, preciso pensar. Mas não tinha tempo para pensar. Meu celular vibrou de novo. Mensagem de um número diferente. Uma foto. Era Gabriel, sentado numa cadeira num lugar que parecia um depósito ou galpão. As mãos amarradas na frente. O rosto pálido, mas sem marcas de pancada. Os olhos arregalados de medo. E logo abaixo da foto uma mensagem. Ele está bem. Por enquanto, espere instruções. Mostrei a foto pro Valdir. Ele soltou um palavrão baixinho. Luiz, isso é sequestro. Você tem que chamar a polícia, não tem outra opção. Eu sei que é sequestro, Valdir. Mas eles não querem dinheiro, querem informação. Informação sobre coisa que aconteceu há quase 10 anos. E eu não sei se tenho o que eles querem. Então inventa, dá qualquer coisa para eles. O importante é tirar o menino dessa. Ele tinha razão. Mas minha cabeça estava girando, tentando entender. O que exatamente esses caras queriam? Que tipo de informação sobre contratos da Petrobras ainda seria valiosa depois de tanto tempo? A Lava Jato tinha exposto tanta coisa, tantos esquemas, tantos envolvidos. O que poderia ter sobrado para ainda valer um sequestro? E então lembrei. O pendrive. Meu Deus, o pendrive. Valdir, tem uma coisa. Há uns 8 anos, um colega meu do setor de suprimentos me deu um pendrive. Ele tinha sido demitido, estava com medo. Disse que tinha copiado uns arquivos da empresa, documentos que provavam irregularidades. Me pediu para guardar aquilo.
Disse que se acontecesse alguma coisa com ele, eu devia entregar para a imprensa ou para a Polícia Federal. E você guardou? Guardei. Coloquei numa caixa com documentos antigos e esqueci. O cara nunca mais me procurou. Anos depois, soube que ele tinha se mudado para o Nordeste, para Bahia, acho. Tinha até postado foto no Facebook dele numa praia lá. Achei que ele tinha desistido da ideia, que tinha deixado para lá. E você acha que é isso que esses caras querem? Só pode ser. Que outra coisa da Petrobras eu teria? Mas Luiz, faz 8 anos. Esses arquivos ainda servem para alguma coisa? Pensei rápido. Se eram documentos que meu colega tinha achado importantes o suficiente para copiar e esconder, talvez tivesse nomes. Gente grande. Gente que não tinha sido pega na Lava Jato. Gente que ainda estava em posição de poder e que não queria ser exposta agora. Valdir, empresário grande não cai fácil. Muito político grande também não. A Lava Jato pegou muita gente, mas tem sempre uns que escapam. Se esses documentos têm provas contra alguém que ainda está solto e poderoso, essa pessoa faria qualquer coisa para destruir essas provas. Inclusive sequestrar um estudante universitário para forçar você a entregar o pendrive. Exatamente. Meu celular tocou de novo. Mesmo número que tinha mandado a foto. Atendi. Senhor Luiz, imagino que já tenha entendido a situação. Voz calma, educada até. A gente não quer machucar ninguém. Só precisamos do pendrive que o senhor recebeu de Nilson Cardoso em 2016. Nilson. Era esse o nome do meu colega. Eu tinha até esquecido. Mas eles sabiam tudo. Como vocês sabem disso? Porque Nilson resolveu ficar esperto. Achou que podia nos chantagear. Foi um erro. Agora ele não pode mais nos causar problemas. Mas sabemos que ele fez cópias. E sabemos que deu uma dessas cópias para você. Um calafrio desceu pela minha espinha. Quando você diz que ele não pode mais causar problemas, deixa pra lá, seu Luiz. Foca no que importa. Você tem 24 horas para encontrar esse pendrive e entregar pra gente. Amanhã, domingo, meio-dia, na Praça Seca. Detalhes do local exato vão chegar mais tarde. E nem pense em envolver polícia. A gente tem olhos em muitos lugares. E se eu não tiver mais o pendrive? Se eu tiver jogado fora? Então seu neto vai ter um fim muito desagradável. E depois dele, a gente vai atrás da sua esposa, da sua nora, da sua netinha de 4 anos que mora em Niterói. Que? Minha mente travou. Eles sabiam até da Isadora, filha da minha filha Simone. A gente sabe tudo sobre você, seu Luiz. Então não testa nossa paciência. 24 horas. Encontre o pendrive. Entregue pra gente. E todo mundo fica bem. A ligação caiu. Fiquei olhando pro telefone, sentindo a realidade da situação me esmagar. Esses caras não estavam brincando. Tinham sequestrado meu neto, sabiam detalhes da minha família, provavelmente tinham gente me vigiando naquele exato momento. E tinham matado Nilson. Nilson Cardoso. O cara tinha sido meu colega por quase 15 anos. Trabalhador, sério, daqueles que não levava trabalho para casa, mas que resolvia tudo com eficiência. Quando ele foi demitido em 2015, durante um dos expurgos que a Petrobras fez depois do escândalo, ele tinha ficado revoltado. Disse que estava pagando pelos crimes de outros, que conhecia muita sujeira que ninguém tinha descoberto ainda. Um dia, uns 6 meses depois da demissão, ele apareceu na minha casa, noite de sexta, sem avisar. Entregou um pendrive vermelho, pequeno, daqueles de 8 gigas. Me disse para guardar aquilo em lugar seguro, que tinha documentos importantes ali dentro. Planilhas, e-mails, contratos. Prova de esquema que ia muito além do que a Lava Jato tinha descoberto. Eu tinha guardado. Não por acreditar muito na história, mas porque Nilson era amigo e parecia desesperado. Coloquei o pendrive numa caixa de papelão com declarações antigas de imposto de renda, recibos velhos, essas coisas que a gente guarda e nunca mais olha. A caixa ficou no armário do quarto de hóspedes, empoeirada e esquecida. E agora, 8 anos depois, aquele pendrive valia a vida do meu neto. Valdir me sacudiu pelo ombro. Luiz, fala comigo. O que esses caras disseram? Contei tudo.
Sobre o pendrive, sobre Nilson, sobre a ameaça contra toda a minha família. Valdir ficou em silêncio por um longo momento, processando. Então se levantou, guardou as peças do dominó na sacolinha dele. Vamos. Vou com você buscar esse pendrive. E depois a gente decide o que fazer. Valdir, você não precisa se meter nisso. Ele me olhou com aquela cara de quem não aceita discussão. A gente trabalhou junto por 3 décadas. Você acha mesmo que eu vou te deixar sozinho numa hora dessas? Vamos logo, antes que esses filhos da mãe mudem de ideia sobre o prazo. Saímos do calçadão e pegamos um ônibus de volta para Duque de Caxias. A viagem de volta pareceu mais longa, cada parada um teste de paciência. Valdir ficou quieto a maior parte do tempo, mas eu via ele olhando para os lados, checando se alguém estava nos seguindo. Quando chegamos na minha rua, fiz um reconhecimento antes de entrar em casa. Carros estranhos, gente parada em lugares suspeitos. Nada óbvio, mas isso não significava que não estávamos sendo vigiados. Célia estava na sala assistindo um programa de culinária quando entramos. Ela se levantou num pulo ao ver Valdir comigo. Luiz, o que aconteceu? Por que o Valdir veio? E o Gabriel? Conseguiu falar com ele? Não dava mais para esconder. Contei tudo para ela. A ligação do Gabriel, a foto dele amarrado, a exigência do pendrive, a ameaça contra a família toda. Célia foi ficando cada vez mais pálida conforme eu falava. Quando terminei, ela se sentou devagar na poltrona, as mãos tremendo. Eles têm nosso neto. Nossa voz saiu fraca, chocada. Eles têm nosso menino e vão machucar ele se você não entregar esse pendrive. Eu vou entregar, Célia. Vou dar o que eles querem e trazer o Gabriel de volta. E se não for suficiente? E se eles machucarem ele mesmo depois de pegar o pendrive? Não podemos pensar nisso agora. Primeiro eu preciso achar o maldito pendrive. Você lembra de uma caixa de papelão que eu guardei no armário do quarto de hóspedes? Com declarações antigas de imposto de renda? Célia pensou por um segundo. Depois assentiu. Lembro. Mas, Luiz, aquilo deve estar lá há anos. A última vez que abri aquele armário foi para guardar roupa de cama. Então vamos revirar aquele quarto até encontrar. Os 3 subimos. O quarto de hóspedes era pequeno, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa antigo de madeira escura e uma janela que dava para o quintal. Célia abriu o guarda-roupa. Tinha roupa de cama, toalhas velhas, algumas caixas empilhadas. Começamos a tirar tudo, caixa por caixa, abrindo, revirando. Documentos antigos, fotos de quando Marcelo e Simone eram crianças, recibos de compras de 10 anos atrás, certificados da escola, tudo menos o que eu procurava. Meia hora depois, eu estava suando e nervoso. Tinha caixas espalhadas pelo chão do quarto, Célia e Valdir ajudando, mas nada de pendrive. Luiz, tem certeza que guardou aqui? Célia perguntou. Espera. Valdir levantou a mão, interrompendo. Luiz, você disse que guardou numa caixa com declarações de imposto de renda. Que anos eram essas declarações? 2010 até 2016, mais ou menos. E todas as caixas que a gente abriu até agora têm declarações de quando? Olhei para os papéis espalhados. 2017 em diante. Meu Deus, era outra caixa. Célia, a gente jogou alguma coisa fora nos últimos anos? Doou alguma caixa? Ela ficou pensativa. A gente fez uma limpa grande quando você se aposentou. Lembra? Jogamos fora um monte de papel velho. Mas as caixas com documento importante eu guardei no depósito lá no quintal. O depósito. Um cômodo pequeno nos fundos da casa onde guardávamos ferramentas, material de construção que sobrou da última reforma, coisas que não usávamos mais, mas não queríamos jogar fora. Descemos correndo para o quintal. O depósito tinha uma porta de metal enferrujada que rangia quando Célia abriu. Cheiro de mofo e umidade. Prateleiras cheias de caixas, latas de tinta velha, pedaços de madeira. Comecei a puxar as caixas, uma por uma. Valdir me ajudava. Célia segurava a lanterna do celular porque a luz do depósito tinha queimado meses atrás, e eu nunca tinha trocado. Terceira prateleira, quinta caixa. Papelão velho, úmido nas pontas, fechada com fita crepe amarelada. Abri.
declarações de imposto de renda. 2010, 2011, 2012. Fui tirando os papéis com cuidado, folha por folha. No fundo da caixa, enrolado num plástico filme, um pendrive vermelho. Achei. Célia soltou um suspiro de alívio. Valdir veio mais perto, iluminando com a lanterna dele. Peguei o pendrive, limpei a poeira. Era pequeno, leve, mas naquele momento parecia pesar uma tonelada. Dentro daquilo tinha a informação que alguém estava disposto a matar para conseguir. E que já tinha custado a vida de Nilson Cardoso. Voltamos para a sala. Liguei meu notebook velho, aquele que eu usava para ver e-mail e acessar o banco. Esperei ele inicializar aquela demora toda de computador antigo com Windows desatualizado. Conectei o pendrive. Uma pasta apareceu. Dentro dela, dezenas de arquivos. Planilhas do Excel, documentos Word, PDFs digitalizados, alguns arquivos de áudio em MP3. Abri uma das planilhas. Eram registros de contratos da Petrobras. Nomes de empresas fornecedoras, valores, datas, números de licitação. À primeira vista, parecia coisa normal de trabalho. Mas quando olhei mais de perto, comecei a ver as irregularidades. Contratos superfaturados. Empresas fantasmas vencendo licitações. Valores pagos muito acima do mercado. E no canto de cada planilha, anotações manuscritas digitalizadas com nomes de pessoas. Valdir se inclinou sobre meu ombro, lendo. Luiz, tem nome de senador aqui. E de deputado. E olha aqui, esse cara não é dono de construtora grande? É. E esse aqui era diretor da Petrobras na época. Abrimos mais arquivos. Cada um mais comprometedor que o anterior. Tinha até gravações de áudio, conversas telefônicas onde pessoas discutiam propinas, porcentagens, contas em paraísos fiscais. Nilson tinha compilado um dossiê completo. Provas suficientes para derrubar meia dúzia de políticos importantes e uns 3 empresários bilionários. E muita dessa gente nunca tinha sido investigada na Lava Jato. Ou tinha sido investigada, mas escapado por falta de provas. Essas eram as provas. Célia estava branca. Luiz, isso aqui é perigoso demais. Essa gente não vai parar enquanto não destruir esse pendrive. E se a gente entregar, eles vão matar o Gabriel de qualquer jeito para não deixar testemunha. Ela tinha razão. E eu sabia. Gente poderosa o suficiente para encomendar sequestro. Não ia deixar pontas soltas. Gabriel tinha visto o rosto dos sequestradores. Sabia quem eram. Mesmo que eu entregasse o pendrive, meu neto estava morto. A não ser que eu fosse mais esperto que eles. Valdir, você ainda tem aquele amigo que trabalha na Polícia Federal? O delegado que conhecemos naquele churrasco há uns anos? Tenho, sim. Delegado Tavares. Por quê? Preciso falar com ele. Urgente. Valdir pegou o celular dele, procurou o número, discou. Colocou no viva voz. Atendeu na terceira chamada. Tavares. Tavares, aqui é Valdir Soares. Lembra de mim? A gente se conheceu num churrasco do pessoal da Petrobras. Valdir? Claro que lembro. Tudo bem? Voz firme, profissional. Olha, eu tô aqui com um amigo meu, Luiz Pereira. Ele tá com um problemão e precisa de ajuda. É caso de Polícia Federal. Sequestro, extorsão, envolvendo documentos da Petrobras. Houve uma pausa. Peraí, deixa eu ir para um lugar mais reservado. Ouvimos barulho de passos, porta fechando. Então a voz de Tavares voltou, mais baixa. Tá, pode falar. O que tá acontecendo? Contei tudo pro delegado. Desde a ligação do Gabriel até o pendrive com os documentos. Tavares ouviu tudo sem interromper. Quando terminei, ele assoviou baixinho. Seu Luiz, isso é grave. Muito grave. Se o que você tá dizendo é verdade, tem gente muito poderosa envolvida. E essas pessoas têm recursos, têm contatos. Tem gente infiltrada em vários lugares. Por isso eu preciso de ajuda. Meu neto tá em perigo. Se eu simplesmente entregar o pendrive, eles vão matar ele. Mas se eu não entregar, também vão matar. Entendo. Olha, a gente pode montar uma operação. Rastrear o local da entrega. Seguir os sequestradores até onde estão mantendo seu neto. Resgatar ele e prender todo mundo.
E se der errado? Se eles perceberem que tem polícia envolvida? É um risco. Não vou mentir. Mas é o único jeito de garantir a segurança do seu neto e ainda prender esses criminosos. Pensei rapidamente. Não tinha escolha, na verdade. Se eu tentasse fazer isso sozinho, Gabriel morria. Se eu entregasse o pendrive sem proteção, Gabriel morria. A única chance era confiar na Polícia Federal. Tá bem. Vamos fazer isso. O que você precisa de mim? Primeiro, preciso de uma cópia desses arquivos. Manda tudo para um e-mail que vou te passar. Segundo, não fala com mais ninguém sobre isso. Ninguém mesmo. Nem família, nem amigos. A gente não sabe quem pode estar trabalhando para os sequestradores. Já mandei mensagem para o meu filho. Ele é pai do Gabriel. Tavares suspirou. Tudo bem, mas não fala mais nada com ele. E avisa ele para ficar em casa. Não fazer nada, não tentar contato com os sequestradores. A partir de agora, isso é operação policial. Você vai fazer exatamente o que eu mandar, quando eu mandar. Entendido? Entendido. Tavares me passou um e-mail com vários números e letras. Aqueles endereços seguros que polícia usa. Copiei todos os arquivos do pendrive e mandei. Levou uns 20 minutos porque minha internet era lenta e os arquivos de áudio eram pesados. Enquanto fazia o upload, liguei para o Marcelo. Ele atendeu no primeiro toque. Pai, você soube? O Gabriel desapareceu. A Patrícia tá desesperada. A gente não consegue falar com ele desde ontem à noite. Marcelo, eu sei onde o Gabriel tá. E sei o que aconteceu. Mas você precisa fazer exatamente o que eu vou te falar agora. Contei uma versão resumida. O suficiente para ele entender a gravidade, mas sem entrar em detalhes que pudessem colocar ele em risco. Ele ficou em silêncio do outro lado da linha, processando. Pai, que história é essa? A Polícia Federal? Sequestro? Isso não faz sentido. O Gabriel é estudante, não tem envolvimento com nada errado. Não é sobre ele, Marcelo. É sobre mim. Sobre coisa que aconteceu quando eu trabalhava na Petrobras. Eles pegaram o Gabriel para me forçar a entregar um documento. Que documento? Não posso te explicar agora. Só preciso que você confie em mim e fique em casa. Não tenta fazer contato com ninguém. Não sai procurando o Gabriel. A Polícia Federal tá cuidando disso. Marcelo respirou fundo. Pai, se acontecer alguma coisa com meu filho, não vai acontecer. Eu prometo. Vou trazer ele de volta. Desliguei antes que ele pudesse fazer mais perguntas. Célia estava chorando baixinho no sofá. Valdir tinha ido para a cozinha fazer café forte, aquele costume dele quando ficava nervoso. Meu celular vibrou. Mensagem do Tavares. Recebi os arquivos. Estou analisando. Isso aqui é bomba atômica, seu Luiz. Tem gente muito grande envolvida. Vou precisar de autorização judicial para montar a operação. Me dá até amanhã cedo. E não faz nada até eu dar sinal. Respondi. Ok. Mas eles marcaram a entrega para o meio-dia de amanhã. Você tem até lá. O resto do sábado foi uma agonia. Cada minuto se arrastava como hora. Tentei comer alguma coisa no almoço, mas não consegui engolir. Célia também não tocou na comida. Valdir comeu um pouco, mais por hábito que por fome. À tarde, liguei para Simone, minha filha que morava em Niterói. Ela trabalhava como enfermeira num hospital particular e estava no plantão. Pai, aconteceu alguma coisa? Você nunca liga quando eu tô trabalhando. Simone, preciso que você fique alerta. Leva a Isadora para casa da sua sogra hoje à noite. E amanhã não sai de casa. Por quê? Pai, você tá me assustando. Contei uma versão ainda mais resumida. Ela ficou apavorada. Pai, eu vou já sair do plantão. Vou buscar a Isadora na escola e... Não. Faz o seu plantão normal. Não muda sua rotina. Só amanhã fica em casa, tranca tudo, não abre porta para ninguém que você não conheça. Pai, tem certeza que a gente tá segura? A Polícia Federal tá cuidando de tudo. Vai ficar tudo bem. Mais uma mentira necessária. Eu não sabia se ia ficar tudo bem, não tinha garantia nenhuma. Mas não ia colocar minha filha em pânico. A noite caiu. Célia foi dormir cedo, exausta de tanto chorar. Valdir ficou comigo na sala tomando café.
assistindo qualquer coisa na TV sem prestar atenção. Por volta das 10 da noite, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Seu Luiz. A mesma voz de antes. Educada, calma, assustadora. Só confirmando que está tudo certo para amanhã. Meio-dia, Praça Seca, em frente à estação do BRT. Você vai estar lá com o pendrive. Vou. Sozinho. Sem polícia. Sem amigos. Só você. Se a gente perceber qualquer movimento estranho, o Gabriel morre na hora. E a gente já tá de olho na sua filha em Niterói também. Enfermeira, né? Bonita. Seria uma pena. Minha mão apertou o telefone. Seu filho da mãe, se você encostar em qualquer pessoa da minha família, então faz o que a gente tá mandando. Entrega o pendrive. A gente confere que tá tudo lá. E o Gabriel volta pra casa são e salvo. Simples assim. Como eu sei que vocês não vão matar ele mesmo depois de pegar o pendrive. Você não sabe, mas é a única chance que você tem. Até amanhã, seu Luiz. Ligação encerrada. Valdir me olhou. O que eles disseram? Reperti a conversa. Ele sacudiu a cabeça. Esses caras são profissionais. Sabem o que estão fazendo. Luiz, você não pode ir sozinho. É perigoso demais. A Polícia Federal vai estar lá. Disfarçados. Pelo menos é o que o Tavares prometeu. E se não estiverem? E se der errado? Não tenho escolha, Valdir. É meu neto. Meu sangue. Ele assentiu compreendendo. A gente faria qualquer coisa pela família. Era assim que funcionava. Dormi mal essa noite. Pesadelos com Gabriel, com Isadora, com gente sem rosto me perseguindo em lugares escuros. Acordei 3 vezes suando, olhando para o relógio. 4h30, 5h15, 6h40. Às 7, desisti de tentar dormir. Levantei, tomei banho, me vesti com calça jeans e uma camisa polo cinza. Evitei qualquer coisa chamativa. Não queria me destacar na multidão. Célia já estava acordada, fazendo café na cozinha. Os olhos inchados de tanto chorar. Luiz, tem certeza disso? Tem certeza que não tem outro jeito? Não tem. Preciso fazer isso, Célia. É nosso neto. Ela veio até mim, me abraçou forte. Você volta para mim, ouviu? Você e o Gabriel. Os dois. Vivos. Prometo. Mais uma promessa que eu não sabia se podia cumprir. Às 8, Tavares ligou. Seu Luiz, está tudo confirmado. A gente tem autorização judicial. Vamos ter uma equipe de 12 agentes no local. Disfarçados de vendedores ambulantes, passageiros, seguranças do BRT. Você não vai ver a gente, mas a gente vai estar lá. E se eles perceberem? Nosso pessoal é treinado, a gente faz isso há anos. Você só precisa fazer sua parte. Chega no horário, entrega o pendrive para quem vier buscar e deixa a gente cuidar do resto. A gente vai seguir o cara até o ponto onde estão mantendo seu neto. Aí invadimos, resgatamos ele e prendemos todo mundo. Parece simples demais. Porque você não tá vendo todo o trabalho por trás. A gente já tá mapeando a área, identificando possíveis rotas de fuga, posicionando equipes de apoio. Isso é operação de grande porte, seu Luiz. A gente não brinca com sequestro. Tá bom. Eu confio em você. Mais uma coisa. Você vai usar um colete à prova de balas embaixo da camisa. E um ponto de escuta. A gente precisa ouvir tudo o que tá acontecendo. Colete? Ponto de escuta? Tavares, isso não vai chamar atenção? Não se você usar direito. O colete é fino. Discreto. O ponto de escuta é um botão falso na camisa. Ninguém vai notar. Meu pessoal vai te encontrar às 10h30 na Praça São Salvador, perto de Duque de Caxias. Equipa você lá e te leva até a Praça Seca. Ok. Vou estar lá. E seu Luiz? Não faz besteira. Não tenta ser herói. Você entrega o pendrive e sai. Deixa o resto com a gente. Entendido. Desliguei e olhei para Célia. Ela tinha ouvido tudo. Polícia Federal, colete à prova de balas, operação de resgate. Luiz, isso tudo parece filme de ação. Não parece real. Também não acredito que estou vivendo isso. Eu sou um aposentado de 66 anos. Minha vida devia ser dominó no sábado e churrasco no domingo. Não isso. Valdir chegou às 9. Tinha ido em casa, tomado banho, voltado.
Insistiu em me acompanhar até a Praça São Salvador. Não vou entrar na operação, mas vou ficar perto, caso você precise de alguma coisa. Não discuti. Ter Valdir por perto me dava uma sensação de segurança, mesmo sabendo que ele não poderia fazer muita coisa se as coisas dessem errado. Saímos de casa às 10. Célia ficou na porta acenando, tentando sorrir, mas sem conseguir esconder o medo. Peguei um táxi, Valdir comigo. O motorista era um cara mais velho, conversador, falando sobre o trânsito, sobre o calor, sobre política. Respondi no automático, a cabeça longe. Chegamos na Praça São Salvador às 10h25. Era uma pracinha pequena, com alguns bancos, uma quadra de esportes, árvores. Poucas pessoas naquele horário de domingo. Uma mulher com cachorro, uns meninos jogando bola, um casal de idosos caminhando. Sentei num banco. Valdir ficou em pé do meu lado, olhando ao redor. Às 10h30 em ponto, um carro parou perto da praça. Civic preto. Vidros escuros. Um homem saiu do banco de trás. Alto, forte, cabelo curto, óculos escuros, camisa social azul marinho. Ele veio direto na minha direção. Senhor Luiz Pereira? Sou eu, delegado Tavares, Polícia Federal. Ele mostrou a identificação rapidamente e depois guardou. Vamos dar uma volta. Caminhamos até um canto mais reservado da praça. Tavares tirou uma mochila pequena do carro, abriu ela. Vista isso aqui embaixo da camisa. Ele me passou um colete fino, parecia tecido grosso mais que qualquer coisa. Coloquei por baixo da polo. Era desconfortável, mas não chamava atenção. Agora o ponto de escuta. Ele desabotoou minha camisa. Prendeu um botãozinho minúsculo no terceiro botão da polo. Isso aqui capta tudo que você fala e que falam com você. A gente vai estar ouvindo. Qualquer problema, qualquer mudança no plano, você fala normalmente e a gente age. E o pendrive? Tiramos uma cópia. Você vai entregar o original. Se eles checarem, vai estar tudo lá. Mas a gente já tem backup de todos os arquivos. E se eles pedirem para eu abrir o pendrive ali na hora para conferir? Improvisa. Diz que não tem computador, que eles podem checar depois. O importante é você ganhar tempo para a gente rastrear o cara que vier buscar. Quanto mais ele demorar perto de você, mais fácil fica pra gente. Tavares me olhou nos olhos. Seu Luiz, sei que tá nervoso. É normal. Mas você precisa manter a calma. Age natural. Entrega o pendrive. Não tenta seguir o cara. Não tenta ver para onde ele vai. Só entrega e sai. A gente cuida do resto. Claro, claro. Ele me levou de volta pro carro. Valdir veio junto. Seu amigo vai ter que ficar, Tavares disse. A operação é sigilosa. Quanto menos gente, melhor. Valdir apertou meu ombro. Vai dar tudo certo. Traz o menino de volta. Entrei no Civic. Tinha mais 2 agentes na frente, ambos de paisano. Ninguém parecia polícia. Pareciam gente comum, trabalhadores normais indo fazer suas coisas de domingo. Tavares entrou do meu lado. O motorista arrancou. A Praça Seca é na Zona Oeste. Uns 40 minutos daqui. Você fica quieto, descansa. Prepara a cabeça. Quando a gente chegar perto, eu te aviso. O trajeto foi silencioso. Olhei pela janela vendo a cidade passar. Duque de Caxias, São João de Meriti, entrando no Rio pela Avenida Brasil. Domingo de manhã. Trânsito mais leve que nos dias de semana. Passamos por favelas, pelo comércio fechado, por igrejas lotadas de fiéis. Minha cabeça estava em Gabriel, meu neto, o menino que eu tinha visto crescer, que eu tinha ensinado a andar de bicicleta quando ele tinha 6 anos, que tinha acampado comigo no quintal quando tinha 8, fingindo que éramos exploradores na Amazônia, que tinha chorado no meu colo quando a primeira namorada dele tinha terminado tudo. Eu não ia deixar nada acontecer com ele. Não enquanto eu estivesse vivo. Aproximando da Praça Seca, Tavares mexeu no radiocomunicador que estava escondido no bolso dele. Checou a posição das equipes. Unidade 2, confirma a posição. Pausa. Ok, você tá no ponto da sorveteria. Unidade 3, pausa. Certo, você tá na banca de revista. Unidade 4,
Pausa. Entendido. Todo mundo no lugar. Operação Green Light em 5 minutos. Ele me olhou. Seu Luiz, em 5 minutos eu deixo você na esquina próxima à estação do BRT. Você caminha normalmente até a frente da estação. Fica em pé ali. Espera alguém vir falar com você. Entrega o pendrive. Depois você sai caminhando devagar. Não corre. Não olha para trás. Só sai. A gente cuida do resto. Entendido? Entendido. E lembra, você não vai ver nossos agentes, mas a gente tá lá. Qualquer coisa fala normal que a gente tá escutando pelo botão. O carro parou 2 quadras antes da estação. Tavares me deu o pendrive vermelho dentro de um saquinho plástico transparente. Vai. Boa sorte. Saí do carro. Minhas pernas estavam bambas, mas forcei elas a andar. 2 quadras nunca pareceram tão longas. A Praça Seca é uma área comercial grande, movimentada mesmo no domingo. Lojas abertas, gente circulando, barulho de música dos alto-falantes das lojas, cheiro de comida de boteco. Cheguei na frente da estação do BRT. Era um terminal grande, com várias plataformas, centenas de pessoas entrando e saindo. Fiquei em pé perto da entrada, segurando o saquinho com o pendrive, tentando parecer calmo. 12:00 em ponto. Olhei ao redor. Não via nada suspeito. Gente normal fazendo coisas normais de domingo. Um cara vendendo água. Uma mulher com 2 crianças. Jovens com mochila. Ninguém prestando atenção em mim. 5 minutos se passaram. Nada. 10 minutos. Nada. Eu estava começando a suar. E se eles não viessem? E se tivessem percebido a presença da Polícia Federal e cancelado tudo? E se tivessem matado Gabriel? Então um menino se aproximou. Devia ter uns 12 anos, magro, bermuda e chinelo, camisa de time de futebol. Ele veio direto até mim. Senhor Luiz? Sou eu. O cara mandou eu pegar isso aqui. Ele me entregou um bilhete de papel dobrado. Depois saiu correndo, desaparecendo no meio da multidão. Abri o bilhete. Letra de forma, escrita à mão. Mudança de plano. Muita gente estranha no local. Vai até o estacionamento do shopping Nova Iguaçu. 3º andar. Vai sozinho. 1h da tarde. E dessa vez sem polícia. Meu coração afundou. Eles tinham percebido. De alguma forma tinham identificado a operação da Polícia Federal e mudado o ponto de encontro. Falei baixo pro botão escondido na minha camisa. Tavares, mudaram o local. Querem que eu vá pro shopping Nova Iguaçu. Estacionamento, 3º andar, 1h da tarde. Esperei. Não houve resposta óbvia, mas eu sabia que ele estava escutando. Fiquei parado por mais 1 minuto, sem saber o que fazer. Então vi um homem se aproximando. Não era Tavares. Era outro agente, fingindo estar no celular, passou perto de mim e murmurou sem olhar. Segue o plano deles. A gente vai reposicionar. Vai pro shopping. Saí da estação e peguei um táxi. Nova Iguaçu ficava a uns 20 minutos dali. O motorista era jovem, ouvia funk alto no rádio. Pedi para ele desligar a música. Precisava pensar. O shopping Nova Iguaçu era grande, um dos maiores da Baixada Fluminense. Domingo à tarde, devia estar lotado de gente fazendo compras, almoçando, assistindo filme. Um lugar público. Isso era bom ou ruim? Bom porque tinha muita gente. Difícil fazer alguma coisa violenta no meio de tanta gente. Ruim porque a Polícia Federal teria dificuldade de reposicionar a equipe rápido o suficiente. E os sequestradores sabiam disso. Por isso tinham mudado o local. Cheguei no shopping 12h40. Paguei o táxi, entrei pelo estacionamento. O 3º andar estava razoavelmente cheio. Carros estacionados, gente indo e vindo com sacolas. Fiquei no meio do corredor, perto de um pilar, segurando o saquinho com o pendrive. Olhei ao redor. Não vi ninguém da Polícia Federal. Não vi nada suspeito. Só famílias com crianças, adolescentes, casais. 1h em ponto. Um carro se aproximou devagar. Gol preto, vidros fumês. Parou na minha frente. A janela do motorista desceu. Era um homem de uns 40 anos, rosto comum, nada marcante. Óculos, cavanhaque, boné. Ele não sorriu. Senhor Luiz. Tem o pendrive? Tenho. Mostra. Levantei o saquinho.
Ele acenou com a cabeça. Joga aqui pra dentro. E o meu neto? Onde ele tá? Vai receber um telefonema em 2 horas com o endereço. Se tudo estiver certo no pendrive, ele vai estar lá esperando você. Como eu sei que vocês não estão mentindo? Não sabe, mas é a única chance que você tem. Agora joga o pendrive aqui. Hesitei. Todo o meu instinto gritava que isso estava errado. Que se eu entregasse o pendrive agora, nunca mais ia ver Gabriel vivo. Mas qual era a alternativa? Joguei o saquinho pela janela do carro. O homem pegou, olhou rapidamente, depois acelerou e saiu. Fiquei parado ali, vendo o carro desaparecer na rampa de saída do estacionamento. Tinha acabado. Eu tinha entregue a única coisa que eles queriam. E agora não tinha garantia nenhuma de que Gabriel estava vivo. 2 homens se aproximaram correndo. Agentes da Polícia Federal. Senhor Luiz, tudo bem? Um deles falou meio ofegante. A gente perdeu ele nas câmeras de segurança. Ele saiu pela saída norte, mas tem 3 rotas possíveis. A gente dividiu as equipes, mas vai ser difícil rastrear agora. Tavares apareceu logo atrás deles, a cara fechada. Seu Luiz, desculpa. Eles foram mais espertos. Perceberam a operação na Praça Seca e mudaram tudo. Mas a gente não desiste. Vamos rastrear a placa do Gol, checar câmeras de segurança da região, usar reconhecimento facial. A gente encontra esses caras. E o Gabriel, quanto tempo ele tem? Tavares não respondeu. Não precisava. A gente sabia. Se os sequestradores não estavam mais sob pressão, se tinham o pendrive e tinham escapado da polícia, Gabriel era uma testemunha. E testemunhas precisavam ser eliminadas. Preciso fazer alguma coisa. Não posso ficar aqui esperando vocês acharem o carro. Preciso agir. Seu Luiz, entendo a frustração, mas... Não, você não entende. Aquele é meu neto, meu sangue, o filho do meu filho. Eu não vou ficar parado enquanto esses filhos da mãe decidem se vão matar ele ou não. Tavares me segurou pelo braço, firme, mas não agressivo. Seu Luiz, eu entendo. Tenho filhos também. Tenho netos. Sei exatamente como você está se sentindo. Mas se você sair por aí tentando fazer justiça com as próprias mãos, só vai atrapalhar. Deixa a gente trabalhar. Soltei meu braço da mão dele. Quantos homens você tem nessa operação? 12? 15? Quantas câmeras de segurança vocês precisam checar? Quantos quarteirões precisam vasculhar? Quanto tempo isso vai levar? A gente tem recursos. Tecnologia. Contatos. Vamos encontrar eles. Mas eu vi algo no olho dele. Uma sombra de dúvida. Ele não tinha certeza. Estava fazendo o trabalho dele, seguindo o protocolo, mas não tinha certeza de que ia chegar a tempo. Meu celular tocou. Número privado. Atendi no viva voz para Tavares ouvir. Senhor Luiz. A mesma voz calma de antes. Recebemos o pendrive. Estamos conferindo os arquivos agora. Se estiver tudo certo, seu neto vai ser liberado em 2 horas no Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu. Ele vai estar amarrado numa árvore perto da trilha principal. Sozinho, mas vivo. E se eu não acreditar em vocês, então seu neto morre. Simples assim. Mas olha, seu Luiz, a gente não tem motivo para matar ele agora. A gente conseguiu o que queria. Matar o menino só traria mais problema. Polícia, investigação, a família toda fazendo barulho. Não vale a pena. A gente solta ele, você fica feliz, todo mundo segue com a vida. Eu quero falar com ele. Agora. Não dá. Ele tá indisposto no momento. Mas garanto que tá vivo. 2 horas. Parque Natural. Não leva polícia. Se a gente ver qualquer viatura, qualquer movimento estranho, ele morre. A ligação caiu. Tavares já estava gesticulando para os agentes, dando ordens rápidas. Quero 2 equipes no Parque Natural em 15 minutos. Posicionamento discreto. Nada de uniforme, nada de viatura marcada. Usem carros particulares. E quero drones com câmera térmica sobrevoando a área. Agora. Os agentes saíram correndo. Tavares me encarou. Seu Luiz, você vai comigo. A gente vai pro parque. Mas você fica no carro enquanto meu pessoal faz o reconhecimento da área. Quando a gente tiver certeza que não é armadilha, você entra para buscar seu neto. E se for armadilha,
E se eles matarem ele porque viram polícia? Por isso a gente vai ser discreto. Meu pessoal é bom, muito bom. Eles não vão perceber. Fomos pro carro dele. Dessa vez era um Corolla branco completamente comum. Mais 2 agentes vieram junto. Uma mulher e um homem. Ambos de roupa casual. O Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu ficava a uns 20 minutos do shopping. Era uma área de preservação grande, com mata atlântica, trilhas, cachoeiras. Lugar bonito, que eu já tinha visitado anos atrás com Célia e os netos. Mas hoje, aquele lugar parecia sinistro. Pensei em Gabriel amarrado em algum lugar escuro da mata, sozinho, com medo, sem saber se ia sobreviver. Tavares estava no telefone coordenando as equipes. Unidade 5, posição? Pausa. Ok, vocês entram pela trilha leste. Unidade 6, vocês pela trilha oeste. Drone no ar em 3 minutos. Quero varredura térmica completa da área em 10 minutos. Chegamos no parque. O estacionamento tinha uns 10 carros, famílias fazendo piquenique, gente de roupa de trilha com mochila, casais tirando foto. Domingo normal para eles, pesadelo para mim. Tavares estacionou longe da entrada. Seu Luiz, você fica aqui. A gente tem agentes entrando no parque agora, fingindo ser turistas. Vão percorrer as trilhas, procurar seu neto. Quando acharem, vão checar se tem alguém vigiando. Se tiver, a gente neutraliza. Se não tiver, você entra e busca ele. Quanto tempo vai levar? Uns 30 minutos, talvez 40. Depende do tamanho da área que precisamos cobrir. 30 minutos pareceram 3 horas. Fiquei no banco de trás do Corolla, suando, rezando, barganhando com Deus. Prometi tudo. Prometi ser melhor, mais paciente, mais generoso. Prometi ir à igreja todo domingo. Prometi qualquer coisa se Deus só trouxesse meu neto de volta vivo. Tavares estava com fone no ouvido, ouvindo os relatórios das equipes. De vez em quando ele murmurava confirmações ou dava instruções. Então, depois de 35 minutos, ele virou para mim. Acharam ele. Meu coração quase explodiu. Ele tá vivo? Tá. Amarrado numa árvore na trilha do lado norte. Sozinho. Nenhum sequestrador por perto. Parece que eles cumpriram a palavra. Graças a Deus. Mas tem um problema. Ele tá ferido. Não conseguimos ver direito de longe, mas parece que apanhou. Tá consciente, mas machucado. A gente já chamou a ambulância. Vai encontrar com vocês na entrada do parque. Não esperei mais nada. Abri a porta do carro e saí correndo. Tavares gritou atrás de mim, mas não parei. Entrei no parque seguindo as placas para a trilha norte. Meu coração batia descompassado. As pernas doíam, o ar não chegava direito nos pulmões. 66 anos não é idade para corrida, mas eu não me importava. Corri pela trilha, passando por gente que me olhava estranhado. Um senhor correndo no meio da mata, suado, desesperado. Devia parecer louco. Virei numa curva e vi os agentes. 3 deles em volta de uma árvore. E ali, sentado no chão, encostado no tronco, estava Gabriel. Gabi. Corri até ele. Os agentes se afastaram. Meu neto estava pálido, com um corte no supercílio, o lábio rachado, uma mancha roxa no pescoço. As mãos tinham marcas de corda, mas estava vivo. Vivo. Vô. A voz dele saiu fraca, rouca. Vô. Eu pensei que ia morrer. Abracei ele com força, segurando como quando ele era criança e tinha pesadelo. Ele tremeu nos meus braços, finalmente deixando sair o choro que devia estar segurando há horas. Tá tudo bem agora, Gabi. Você tá seguro. Acabou. Os agentes tinham cortado as cordas. Gabriel massageou os pulsos, fazendo careta de dor. Um dos agentes, a mulher, se aproximou com uma garrafa de água. Ele bebeu com avidez. Eles me pegaram sexta à noite, Gabriel disse, ainda tremendo. Eu tava voltando da faculdade. Encostaram um carro, me jogaram dentro. Me levaram para um galpão em algum lugar. Não vi onde. Tinham máscaras. Tavares chegou, também correndo, mais agentes atrás dele. Ele se abaixou na frente de Gabriel. Gabriel, sou o delegado Tavares da Polícia Federal. Você tá seguro agora, mas preciso que você me diga tudo o que lembra.
Qualquer detalhe pode ajudar a gente prender essas pessoas. Gabriel assentiu, mas olhou para mim primeiro, procurando aprovação. Acenei com a cabeça. Eram 3 homens, Gabriel começou. Nunca tiraram as máscaras na frente de mim, mas ouvi eles conversando. Um chamava o outro de Beto, outro de Carlão. O terceiro não ouvia o nome. Que tipo de lugar era o galpão? Cheirava a peixe. Tinha rede de pesca pendurada. Acho que era depósito de pescado ou coisa assim. Tavares fez sinal para um dos agentes, que começou a anotar tudo. Gabriel continuou. Eles me fizeram ligar pro vô. Disseram exatamente o que eu tinha que falar. Que era para ele não usar o casaco vermelho. Que iam explicar depois. Eu não entendia nada. Não sabia por que o casaco importava. Só obedeci porque eles botaram uma arma na minha cabeça. Minha mão apertou o ombro dele. Você fez certo, Gabi. Fez exatamente o que devia. Depois eles me obrigaram a mandar mensagem pro vô, dizendo para ir pro shopping para não voltar para casa. Eles ditavam o que eu tinha que escrever. Eu tava com tanto medo que mal conseguia digitar. A ambulância chegou no estacionamento. Os paramédicos subiram a trilha correndo com uma maca. Mas Gabriel recusou a maca. Disse que podia andar. Apoiou em mim e em Tavares. Descemos a trilha devagar. Na ambulância, os paramédicos checaram os ferimentos. Nada grave, graças a Deus. O corte no supercílio precisava de alguns pontos. As marcas de corda iam sumir em alguns dias. O hematoma no pescoço era de um soco, mas não tinha causado dano interno. Vamos levar ele para o hospital para fazer uns exames. Um dos paramédicos disse. Só para ter certeza que tá tudo bem. Eu vou junto, falei. Tavares concordou. Seu Luiz, vai com ele. Quando ele tiver melhor, a gente precisa de um depoimento formal. Mas, por enquanto, vai. Fica com seu neto. Na ambulância, Gabriel pegou minha mão. Vô, eu ouvi eles conversando sobre você. Sobre a Petrobras. Sobre um pendrive com documentos. Isso é verdade? Você tinha esses documentos? Tinha. E entreguei para eles em troca de você. Ele fechou os olhos. Vô, não devia ter feito isso. Se aqueles documentos eram importantes. Nenhum documento é mais importante que você, Gabi. Nenhum. Daria 1000 pendrives se precisasse para te trazer de volta. Ele apertou minha mão. Desculpa por ter me metido nisso. Desculpa por ter te colocado em perigo. Você não se meteu em nada. Foram eles que te arrastaram para isso. Você é vítima. No hospital fizeram exames completos. Raio-X, tomografia, análise de sangue. Tudo normal. Os pontos no supercílio foram dados, curativo no corte do lábio, receitaram analgésico para dor. Enquanto esperávamos a liberação, liguei para Célia. Ela atendeu antes do primeiro toque terminar. Luiz, conseguiu? O Gabriel tá bem? Tá sim. Tá aqui comigo. Machucado, mas vivo. Tá tudo bem, Célia. Ouvi ela desabar em choro do outro lado da linha. Depois ela se recompôs. Graças a Deus. Graças a Deus. Quando vocês voltam? Daqui a algumas horas. Preciso resolver umas coisas com a Polícia Federal ainda. Liguei pro Marcelo também. Ele chegou no hospital em 15 minutos, deve ter dirigido igual louco. Quando viu Gabriel, abraçou o filho com tanta força que o menino gemeu de dor. Calma, pai. Tô todo dolorido. Marcelo se afastou, as mãos ainda nos ombros de Gabriel, olhando ele como se quisesse memorizar cada detalhe. Filho, eu pensei que tinha perdido você. Pensei que nunca mais ia te ver. Tô aqui, pai. Tô bem. Marcelo então olhou para mim. Pai, como foi que você conseguiu? O que você fez? Contei uma versão resumida. Ele ficou pálido ao saber do pendrive, dos documentos da Petrobras, da conexão com a Lava Jato. Pai, você tá me dizendo que durante todos esses anos você tinha provas de corrupção guardadas na nossa casa e nunca contou para ninguém? Eu não sabia o que tinha exatamente. Achei que era paranoia do Nilson. Nunca imaginei que ia dar nisso. Nilson. Marcelo franziu a testa. O Nilson Cardoso? Aquele que trabalhava com você? Sim. Por quê? Pai, o Nilson morreu. Faz uns 2 meses. Vi no jornal. Acidente de carro na Bahia.
Bateu de frente com um caminhão. Senti um frio na espinha. Não foi acidente. Eles mataram ele. Marcelo me encarou. Quem? Quem matou ele? As pessoas que estão nos documentos do pendrive. Gente poderosa. Gente que não pode deixar aquelas provas virem à tona. Mas você entregou o pendrive para eles. Então tá resolvido, não tá? Não respondi. Porque não sabia se estava resolvido. Tinha entregue o pendrive original, sim. Mas a Polícia Federal tinha cópia de tudo. E Tavares tinha deixado claro que ia investigar. Que eu ia usar aqueles documentos para abrir inquéritos, indiciar gente. E quando isso acontecesse, quando os nomes começassem a aparecer, essas pessoas iam saber que alguém ainda tinha as provas. E iam vir atrás de mim de novo. Tavares apareceu na porta do quarto do hospital. Seu Luiz, posso falar com você um minuto? Em particular, saímos para o corredor. Ele estava sério. Analisamos os arquivos do pendrive. É pior do que imaginávamos. Tem nome de 2 senadores, um governador, 3 deputados federais, 5 deputados estaduais e pelo menos 8 empresários de primeira linha. Isso sem contar as propinas, os contratos fraudulentos, as contas no exterior. Isso é bom, não é? Significa que vocês vão prender todo mundo. Significa que vamos tentar. Mas, seu Luiz, preciso ser honesto com você. Essa gente tem poder. Muito poder. Advogados caros, juízes amigos, políticos aliados. Vai ser uma batalha legal longa. E enquanto isso, você e sua família podem estar em perigo. O que você está dizendo? Tô dizendo que talvez seja bom vocês pensarem em proteção. Programa de testemunhas, talvez. Mudar de cidade por um tempo. Balancei a cabeça. Não vou fugir da minha própria casa. Não vou deixar esses bandidos me tirarem da minha vida. Entendo. Mas, pelo menos, aceite proteção policial. Vou manter uma viatura na sua rua por algumas semanas. E você vai ter meu número direto. Qualquer coisa estranha, qualquer ameaça, você me liga imediatamente. Aceitei porque não tinha escolha. Tavares tinha razão. Mesmo tendo entregado o pendrive, eu ainda era um risco. Conhecia o conteúdo dos documentos. Tinha visto os nomes. Podia testemunhar. E gente poderosa não gosta de testemunhas soltas. Voltamos para Duque de Caxias no fim da tarde. Marcelo levou Gabriel para a casa dele. Eu e Célia voltamos para nossa casa. A viatura da Polícia Federal estava estacionada na esquina, como Tavares tinha prometido. 2 policiais dentro, atentos. Aquela noite não consegui dormir. Fiquei na varanda olhando a rua escura, pensando em tudo o que tinha acontecido. 2 dias atrás, minha maior preocupação era se ia chover no sábado e atrapalhar meu jogo de dominó. Agora, eu tinha me envolvido com o esquema de corrupção da Petrobras. Tinha entregado provas para criminosos. Tinha visto meu neto ser sequestrado e resgatado. Célia veio sentar do meu lado, trazendo café quente. Você precisa descansar, Luiz. Não consigo. Toda vez que fecho os olhos, vejo o Gabriel amarrado naquela árvore. Ouço a voz daqueles bandidos no telefone. Ela pegou minha mão. Mas acabou. Você salvou ele. Trouxe nosso neto de volta. Será que acabou mesmo? Tavares disse que essa gente tem poder, que pode demorar anos para a justiça fazer alguma coisa. E enquanto isso a gente fica aqui, esperando, sem saber se vão vir atrás da gente de novo. A Polícia Federal está protegendo a gente. Tem viatura aqui na rua. Por quanto tempo? 1 mês? 2? E depois? A gente passa o resto da vida olhando por cima do ombro? Célia não respondeu, porque não tinha resposta. A verdade é que tínhamos entrado num jogo perigoso. E mesmo que o Gabriel estivesse seguro agora, as consequências daquilo iam durar muito tempo. Na segunda-feira de manhã, Tavares me ligou cedo. Seu Luiz, preciso te avisar. A história vazou para a imprensa. Jornais estão publicando sobre o pendrive, sobre os nomes envolvidos. Vai ficar feio. Isso é bom ou ruim? Depende. Bom porque pressão da mídia vai forçar as autoridades a agirem. Ruim porque chama mais atenção para você. Tem repórter ligando aqui querendo falar com o homem que guardou o pendrive por 8 anos. Eu não quero falar com imprensa. Não precisa. Mas fica preparado. Sua casa pode virar alvo de repórteres. E de outras pessoas também. Ele tinha razão.
Na terça-feira, 2 repórteres apareceram na minha porta. Perguntaram se eu era o Luiz Pereira, ex-funcionário da Petrobras. Neguei tudo. Fechei a porta. Mas eles ficaram ali fora por horas, esperando. Na quarta-feira, um carro passou devagar pela rua 3 vezes. Vidros escuros. Placa que eu não reconhecia. Na terceira vez, liguei para o Tavares. Ele mandou a viatura de proteção checar. O carro desapareceu antes dos policiais chegarem perto. Na quinta-feira, recebi um telefonema estranho. Voz distorcida, irreconhecível. Senhor Luiz, você cometeu um erro. Você devia ter esquecido tudo. Agora vai ter que lidar com as consequências. Desliguei tremendo. Mostrei o número para Tavares. Ele rastreou. Telefone público de uma lanchonete em São João de Meriti. Impossível identificar quem ligou. Célia estava cada vez mais assustada. Luiz, a gente não aguenta viver assim. Com medo o tempo todo. Viatura na porta, repórter na rua. Ameaça no telefone. Eu sei. Mas o que eu posso fazer? Não dá para voltar atrás. Ela tinha lágrimas nos olhos. Você fez a coisa certa. Salvou o Gabriel. Entregou provas de corrupção. Mas agora a gente está pagando o preço. Na sexta-feira, Tavares apareceu pessoalmente. Entrou na sala com cara de poucos amigos. Seu Luiz, tenho notícias. A Procuradoria Federal abriu inquérito formal. Com base nos documentos do pendrive, vão indiciar 12 pessoas. É um escândalo grande. Maior que muita coisa que saiu na Lava Jato. Isso é bom. Sim e não. Bom porque justiça está sendo feita. Ruim porque essas 12 pessoas vão fazer de tudo para se proteger. E parte dessa proteção pode envolver eliminar testemunhas. Você, seu Luiz, é a testemunha principal. Você guardou o pendrive. Você pode confirmar como ele chegou nas suas mãos. Você pode depor sobre o Nilson Cardoso. Eu vou depor. Vou fazer o que for necessário para colocar esses bandidos na cadeia. Tavares suspirou. Admiro sua coragem, mas precisa entender o risco. Já tivemos 2 tentativas de intimidação contra você essa semana. O telefonema, o carro suspeito. A gente não pode garantir sua segurança indefinidamente. Não com os recursos que temos. Então o que você sugere? Programa de proteção a testemunhas. Você e Célia mudam de cidade. Identidade nova. A gente mantém vocês seguros até o julgamento. Depois vocês decidem se voltam ou ficam no lugar novo. Largar minha casa, minha cidade, meus filhos, meus netos? Não. Não vou fazer isso. Seu Luiz, seja razoável. Não, Tavares. Você seja razoável. Eu sou um homem de 66 anos. Trabalhei a vida inteira. Me aposentei depois de 30 anos de serviço honesto. Comprei essa casa com o suor do meu trabalho. Criei meus filhos aqui. Meus netos brincaram nesse quintal. E agora você quer que eu abandone tudo porque uns bandidos estão me ameaçando? Não. Eu não vou dar a eles essa vitória. Tavares me olhou por um longo momento. Então assentiu. Tudo bem. Respeito sua decisão. Mas então vamos fazer diferente. A gente instala câmeras de segurança na sua casa. Alarmes. Vou manter proteção policial por mais tempo. E você vai ter treinamento básico de segurança pessoal. Que tipo de treinamento? Como identificar se está sendo seguido? Como checar se tem explosivo no carro? Como reagir se for abordado na rua? Coisas básicas que podem salvar sua vida. Parecia coisa de filme, mas aceitei, porque a realidade era que eu estava num filme. Um filme de thriller policial onde eu, um aposentado comum, tinha virado peça-chave para derrubar gente poderosa. Durante as semanas seguintes, minha vida virou rotina paranoica. Checava embaixo do carro antes de ligar. Olhava por cima do ombro quando saía na rua. Não abria a porta sem ver quem era pelo olho mágico. Não atendia telefone de número desconhecido. Célia estava ficando doente de estresse. Ela perdeu peso, dormia mal, tinha crises de ansiedade. O médico receitou remédio para a ansiedade, mas ela se recusava a tomar. Dizia que precisava ficar alerta. Gabriel voltou para a faculdade, mas também estava diferente. Mais quieto, mais sério.
O rapaz brincalhão que adorava fazer piada tinha dado lugar a um jovem cauteloso, sempre olhando ao redor, sempre tenso. Marcelo me ligava todo dia. Pai, como estão as coisas? Alguma novidade? A polícia pegou alguém? Ainda não. Investigação está em andamento. Simone veio de Niterói passar um fim de semana comigo, trazendo a Isadora, minha netinha de 4 anos, toda animada, querendo brincar no quintal como sempre fazia. Mas Simone não deixava ela sair sozinha. Ficava do lado, vigiando, tensa. Pai, isso não tá certo, Simone disse numa noite depois de Isadora dormir. A gente não pode viver assim, com medo, olhando sombras. Eu sei, filha, mas vai passar. Quando prenderem essas pessoas, quando o julgamento acabar, tudo volta ao normal. E se não voltar? E se isso virar a nossa vida para sempre? Não tinha resposta para isso, porque eu também tinha medo que virasse. 2 meses depois do sequestro de Gabriel, a Procuradoria Federal entrou com denúncia formal. 12 pessoas indiciadas por corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, peculato. Os nomes foram divulgados. Senadores, empresários, ex-diretores da Petrobras. A mídia explodiu. Jornais, televisão, internet, todo mundo falando do novo escândalo da Petrobras. Chamaram de Operação Pendrive Vermelho. Meu nome não foi divulgado oficialmente, mas vazou. Repórteres voltaram a me procurar. Fiz uma única entrevista, para o jornal local. Disse que tinha guardado o pendrive como favor para um amigo, que não sabia que aquilo tinha importância tão grande, que só queria ver justiça feita. A entrevista saiu no sábado. No domingo, enquanto eu tomava café na varanda, um carro parou na frente de casa. Não reconheci o carro nem a placa. Um homem saiu. Alto, terno escuro, óculos de sol. Meu coração acelerou. Olhei para a esquina. A viatura de proteção estava lá, mas os policiais não tinham visto o homem ainda. O homem caminhou até meu portão. Não parou do lado de fora. Abriu o portão e entrou no meu jardim. Célia, chama a polícia. Falei alto o suficiente para ela ouvir lá dentro. O homem levantou as mãos, mostrando que estava desarmado. Senhor Luiz Pereira? Voz firme, mas não ameaçadora. Quem quer saber? Meu nome é Dr. Fernando Braga. Sou advogado. Represento alguns dos clientes que foram indiciados por causa dos documentos que você entregou. Não tenho nada para falar com você. Saia da minha propriedade. Só vim trazer uma mensagem. Meus clientes querem fazer um acordo. Ele tirou um envelope do bolso do paletó, colocou em cima da mureta do jardim. Dentro desse envelope tem um cheque de R$500 mil e uma passagem de avião ida e volta para Portugal, com estadia paga por 6 meses. Tudo o que você precisa fazer é desaparecer durante o julgamento. Ir viajar, esquecer tudo isso. Quando voltar daqui a 6 meses, 1 ano, isso tudo já vai ter passado. Você está tentando me subornar? Tô tentando te oferecer uma saída inteligente. Você é um homem idoso, seu Luiz. Trabalhou a vida inteira, merece aproveitar seus últimos anos em paz. Por que se meter em confusão por causa de gente que nem conhece? Porque é o certo a fazer. O certo? Ele riu sem humor. O certo segundo quem? Você acha que vai mudar alguma coisa? Você acha que esses políticos vão para a cadeia? Eles têm os melhores advogados do país. Vão arrastar isso na justiça por anos. E quando finalmente houver sentença, vai ter prescrição, vai ter recurso, vai ter indulto. No fim, ninguém paga nada. E você vai ter destruído sua vida para nada. Mesmo que seja verdade, eu não vou fugir. Vou depor. Vou contar tudo o que sei. E vocês vão ter que lidar com isso. O advogado suspirou. Pegou o envelope de volta. Seu Luiz, meus clientes me mandaram oferecer o acordo, mas também me mandaram avisar. Se você insistir em depor, se você insistir em testemunhar contra eles, as consequências vão ser graves. Não só para você, para sua família toda. Você tá me ameaçando, tô avisando. Existe uma diferença. Pensa bem no que você tá fazendo. Pensa na sua esposa, nos seus filhos, nos seus netos. Vale a pena colocar todos eles em risco? Saia da minha casa, agora.
Ele deu de ombros, guardou o envelope, caminhou de volta para o carro. Antes de entrar, virou para mim uma última vez. O prazo para aceitar a oferta é 48 horas. Depois disso, meus clientes vão considerar que você escolheu o lado errado dessa guerra. O carro foi embora. Os policiais da viatura tinham visto o final da conversa e vieram correndo. Seu Luiz, quem era aquele homem? O que ele queria? Contei tudo. Eles anotaram a placa do carro, tiraram foto quando ele estava saindo. Disseram que iam passar a informação para o Tavares. Tavares apareceu 1 hora depois, furioso. Seu Luiz, isso é intimidação de testemunha. Crime federal. A gente vai prender esse advogado. E os clientes dele? Os mandantes? Mais difícil. Mas vamos tentar. Por enquanto, você precisa entender que a coisa ficou séria. Eles não estão mais só assustando. Estão oferecendo suborno e fazendo ameaça direta. O próximo passo pode ser violência real. Eu sei disso. Mas não vou recuar. Tavares se sentou pesado na cadeira da varanda. Seu Luiz, eu trabalho com isso há 23 anos. Já vi muita gente corajosa. Vi gente que enfrentou bandido, traficante, miliciano. Mas também vi muita gente corajosa morrer. Porque coragem não é escudo contra bala. Você está dizendo que eu deveria aceitar o suborno? Fugir para o Portugal? Tô dizendo que você devia pensar na sua família. Se acontecer alguma coisa com você, eles vão sofrer. E se acontecer alguma coisa com eles por sua causa, você vai conseguir viver com isso? A pergunta me atingiu como um murro, porque era exatamente isso que me atormentava todas as noites. E se Célia fosse atacada? E se fizessem alguma coisa com Simone, com a Isadora? E se Gabriel, que já tinha sido sequestrado uma vez, virasse alvo de novo? Eu podia suportar riscos para mim mesmo, mas para eles? Conversei com Célia aquela noite. Contei sobre a oferta do advogado, os 500 mil reais, a viagem para Portugal, a chance de desaparecer até tudo passar. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela do quarto para a rua escura lá fora. Luiz, se você aceitar isso, você vai conseguir viver com você mesmo? Vai conseguir se olhar no espelho sabendo que deixou bandidos escaparem porque teve medo? Não sei, mas sei que não consigo viver comigo mesmo se alguma coisa acontecer com você ou com nossos filhos e netos por causa da minha teimosia. Ela virou para mim, pegou minha mão. Eu casei com um homem honesto. Um homem que sempre fez a coisa certa mesmo quando era difícil. Não quero que você mude agora. Sim, eu tô com medo. Muito medo. Mas também tenho orgulho de você. Orgulho do que você tá fazendo. E se eles vierem atrás de você? Então a Polícia Federal vai proteger a gente. E se não conseguirem, pelo menos a gente vai saber que lutamos. Que não nos vendemos. Que não deixamos o medo vencer. Abracei minha esposa com força. 40 anos de casamento. 40 anos com essa mulher incrível que sempre esteve do meu lado. Que criou nossos filhos comigo. Que enfrentou dificuldades financeiras, problemas de saúde, perdas familiares. E agora estava disposta a enfrentar mais isso. No dia seguinte, liguei para o advogado Fernando Braga. O número estava no cartão que ele tinha deixado. Doutor Braga, aqui é Luiz Pereira. Senhor Luiz. A voz dele tinha expectativa. Repensou sobre a oferta? Repensei sim. E a resposta é não. Não vou aceitar suborno. Não vou fugir. Vou depor. Vou contar tudo o que sei. E seus clientes vão pagar pelos crimes deles. Houve um silêncio longo. Então ele disse, a voz mais fria, o senhor está cometendo um erro. Um erro que vai lamentar, talvez, mas é meu erro para cometer. E diga para os seus clientes que Luiz Pereira não se vende e não se intimida. Desliguei antes dele responder. Tavares reforçou a segurança. 2 viaturas agora, uma na frente da casa e outra na esquina de trás. Câmeras instaladas em todos os cômodos externos. Alarme conectado direto com a delegacia da Polícia Federal. Celular de emergência que me conectava direto com a equipe de proteção. Minha casa virou quase uma fortaleza. Mas eu me recusava a me sentir prisioneiro. Continuei minha rotina. Saía para comprar pão na padaria da esquina.
Ia na feira aos sábados. Jogava dominó com seu Valdir no calçadão, sempre com 2 agentes disfarçados por perto. A vida tinha mudado. Mas eu não ia deixar que mudasse tanto a ponto de não ser mais minha vida. 3 meses depois do indiciamento começou o julgamento. Primeiro eram as audiências preliminares, discussões sobre a admissibilidade de provas, argumentos técnicos. Eu não precisava estar presente nessa fase, mas acompanhava tudo pela televisão e pelos jornais. A defesa dos acusados tentou de tudo. Questionou a origem do pendrive. Alegou que os documentos eram falsos. Pediu anulação das provas por terem sido obtidas de forma irregular. Mas o juiz negou tudo. As provas eram sólidas demais. Os documentos, autênticos demais. No 4º mês, me chamaram para depor. Fui ao Fórum Criminal de Nova Iguaçu num dia nublado de quinta-feira. Esquema de segurança imenso. Policiais em todos os cantos. Agentes da Federal me acompanhando desde que saí de casa. A sala de audiência estava lotada. Advogados de defesa, promotores, repórteres, curiosos. Os 12 acusados estavam lá, sentados nos bancos dos réus. Alguns de terno caro, ar de superioridade. Outros visivelmente nervosos. Me chamaram ao banco das testemunhas. Jurei falar a verdade. O promotor começou a perguntar: Senhor Luiz Pereira, como o senhor conheceu Nilson Cardoso? Trabalhamos juntos na Petrobras por 15 anos. Éramos do mesmo setor, logística e suprimentos. E quando foi a última vez que o viu? Em 2016. Ele tinha sido demitido meses antes. Apareceu na minha casa numa noite de sexta. Me entregou um pendrive, pediu para eu guardar. O senhor sabia o que tinha no pendrive? Não na época. Ele disse que eram documentos importantes. Provas de irregularidades. Mas eu não abri, não conferi. Só guardei porque ele era amigo e parecia desesperado. E porque guardou por tanto tempo sem entregar às autoridades. Hesitei. Era a pergunta que eu tinha feito para mim mesmo 1000 vezes. Medo. Falta de certeza se era realmente importante. Vontade de não me meter em confusão perto da aposentadoria. Fui covarde. Admito isso. O promotor assentiu. E o que fez o senhor finalmente decidir entregar o pendrive? Sequestraram meu neto. Exigiram o pendrive em troca da vida dele. Foi quando percebi a importância real daqueles documentos. E quando entreguei para os sequestradores, também entreguei cópia para a Polícia Federal. Os advogados de defesa começaram o contra-interrogatório. Tentaram me desacreditar. Insinuaram que eu tinha inventado a história do sequestro. Que talvez eu mesmo estivesse envolvido nos esquemas de corrupção e estava tentando me livrar da culpa jogando tudo nos outros. Mantive a calma. Respondi cada pergunta com honestidade. Admiti meus medos, minhas falhas, minha demora em agir. Mas também deixei claro. Os documentos eram reais. Os crimes tinham acontecido. E aquelas pessoas ali sentadas eram culpadas. Depois de 3 horas de depoimento, fui liberado. Saí da sala exausto, mas aliviado. Tinha feito minha parte. Tinha dito a verdade. Na saída do fórum, um dos acusados passou por mim. Um dos senadores. Ele parou, me olhou direto nos olhos. O senhor não sabe o que fez. Sussurrou. Não sabe as forças que colocou em movimento. Eu sei exatamente o que fiz. Falei a verdade. E agora o senhor vai pagar pelos seus crimes. Ele sorriu. Um sorriso frio, calculado. A gente vai ver quem paga no final. Tavares me tirou de perto dele rapidamente. Mas aquele sorriso ficou comigo. Porque eu sabia que o julgamento ia demorar. Meses, talvez anos. E durante todo esse tempo, eu ia ser alvo. Minha família ia ser alvo. Mas não havia mais volta. Eu tinha escolhido o meu lado. E ia ter que viver com as consequências. Os meses seguintes foram tensos, mas sem incidentes graves. Algumas tentativas de intimidação. Carros estranhos passando pela rua. Telefonemas no meio da noite. Uma vez, alguém jogou pedra na janela da sala. Outra vez, achamos o pneu do carro furado. Mas nada violento. Nada que colocasse nossas vidas em risco direto. Tavares achava que era porque a mídia estava de olho.
Qualquer coisa que acontecesse comigo viraria notícia nacional. E os acusados não queriam mais atenção. Gabriel voltou ao normal aos poucos. Voltou a sorrir, a fazer piadas, a sair com amigos. Ainda tinha pesadelos às vezes, mas estava superando. Começou a namorar uma menina da faculdade. Uma menina de verdade dessa vez. Não uma armadilha. Simone voltou para a rotina normal em Niterói. A Isadora nem lembrava mais do susto. Para ela, tinha sido uma aventura onde o vovô era o herói que salvou o primo. Marcelo e eu nos aproximamos. Ele passou a vir mais em casa, não só nos domingos. Conversávamos sobre coisas que nunca tínhamos conversado antes. Sobre medos, sobre arrependimentos, sobre o que realmente importava na vida. Célia voltou a dormir melhor. O médico reduziu o remédio para a ansiedade. Ela voltou a cuidar do jardim, a fazer bolo para os netos, a assistir suas novelas. A vida continuava. Diferente, mas continuava. O julgamento se arrastou por 1 ano e meio. Foram dezenas de audiências, centenas de testemunhas, milhares de páginas de documentos analisados. A defesa usou todas as táticas possíveis para atrasar, para complicar, para confundir. Mas no fim, a verdade era simples demais para ser escondida. Os documentos não mentiam. As gravações de áudio não mentiam. Os números não mentiam. A sentença saiu numa terça-feira chuvosa de março. Eu estava em casa, assistindo pela televisão ao vivo. Célia segurava minha mão, apertando com força. O juiz leu o veredito. Dos 12 acusados, 11 foram condenados. Penas que variavam de 8 a 23 anos de prisão. Só um foi absolvido por falta de provas diretas contra ele. Quando o juiz bateu o martelo, senti um peso enorme sair dos meus ombros. Tinha acabado. Finalmente tinha acabado. Tavares ligou minutos depois. Seu Luiz, conseguimos. Graças ao seu depoimento, graças à coragem que o senhor teve, a gente botou essa gente na cadeia. Não fui só eu. Foi você, foi sua equipe. Foi o Nilson que guardou essas provas. Mas foi o senhor que não desistiu quando ficou difícil. Foi o senhor que enfrentou as ameaças. Isso faz de você um herói, seu Luiz. Não sou herói, Tavares. Sou só um velho aposentado que fez o que tinha que ser feito. Naquela noite toda a família veio jantar em casa. Marcelo, Patrícia, Gabriel, Simone, o marido dela, a Isadora. Fizemos um churrasco grande no quintal, com música, risada, cerveja gelada. Gabriel veio até mim enquanto eu virava a carne na churrasqueira. Vô, eu nunca te agradeci direito. Você arriscou tudo para me salvar. Entregou aquele pendrive, desistiu das provas, tudo por mim. Eu faria de novo, Gabi. 1000 vezes se fosse preciso. Ele me abraçou forte. Eu quero ser como você quando crescer. Corajoso, honesto, do jeito certo. Você já é, meu filho. Você já é. Olhei ao redor do quintal. Minha família toda ali, reunida, viva, segura. O casaco vermelho pendurado no varal, balançando com o vento. A viatura da polícia finalmente tinha ido embora da esquina depois da sentença. Não precisávamos mais de proteção. Célia veio ao meu lado, passou o braço pela minha cintura. Valeu a pena, Luiz. Todo o medo, toda a angústia. Valeu a pena. Valeu sim. Porque a gente não fugiu. A gente lutou. E a gente venceu. 66 anos de vida tinham me ensinado muita coisa. Mas as últimas semanas tinham me ensinado a mais importante. Que a idade não define coragem. Que ser idoso não significa ser inútil ou fraco. Que às vezes, um velho aposentado com um pendrive vermelho pode mudar o rumo da história. E que família, no final das contas, é pelo que a gente luta. É pelo que a gente arrisca tudo. É o que faz a vida valer a pena. Peguei meu neto pelo ombro, olhei para os meus filhos, para minha esposa, para minha netinha correndo pelo quintal e sorri, porque tinha salvado o Gabriel, tinha feito justiça e tinha protegido o que realmente importava. Minha família estava segura e eu podia finalmente descansar. E você? O que teria feito no meu lugar? Teria enfrentado gente poderosa para proteger sua família? Ou teria aceitado o suborno e desaparecido? Deixe sua opinião nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias.
Até a próxima.